Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo, e aí, minha pólvora, sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia. Bom dia pra quem? E finalmente, nesse podcast, em todos esses episódios dessa indústria vital, é a primeira vez que acontece de eu começar um podcast falando do Corinthians, mas falando do Corinthians como uma boa notícia, aliás, uma ótima notícia, né, para os torcedores corintianos, né, que devem acordar hoje com um sorriso de orelha a orelha, porque, bem, o Corinthians ganhou nos pênaltis de forma heróica, né? O Boca Juniors, com duas defesas de Cássio Ramos, né? Eliminou o Boca e vai às quartas de final da Taça Libertadores da América pela primeira vez desde que ganhou o título da Libertadores há 10 anos, gente. Então, assim, foi um feito colossal, porque o Boca Juniors é muito forte em casa e foi, né? Apesar que, assim, o jogo foi muito agarrado, muito pegado e foi uma coisa, assim, que o Corinthians não fez nenhum ataque, né, efetivo contra o Boca Juniors, né? Segurou o Boca, né, porque sabe como é que é. E foi que foi, né? Levou para os pênaltis e eliminou o Boca Juniors, né? E assim, existe uma questão que é sacrifício e espírito, né? Então, quando há um espírito guerreiro, mesmo que você não tenha as devidas condições necessárias para vencer a peleja, mas isso te dá garra e vontade para você vencer, mesmo que você não tenha as melhores opções. Então, um time totalmente desfalcado, com muitos jogadores importantes no departamento médico, né? E assim, eu faço uma crítica muito pesada ao que a CBF faz, né? Porque, sinceramente, tinha que reduzir por causa do ano de Copa do Mundo, da Copa do Mundo ser no final do ano. Tinha que reduzir as datas do campeonato, os estaduais. Me desculpe, deveria ter reduzido. E aí ficou um calendário apertado, com jogos importantes. Você tem uma ideia, né? Esse jogo do Corinthians, né? O Corinthians ganhou de 4-0 do Santos, desde então jogou 4 jogos, perdeu 1, empatou 3 e não fez um gol sequer, né? Então houve sim uma coisa absurda, né? E isso também penaliza outras equipes brasileiras, tá? Mas o Palmeiras está sobrando. O Palmeiras está sobrando porque tem elenco de sobra, né? Mas você vê, por exemplo, o Atlético Mineiro também se classificou com um placar de 1-0, placar mínimo, né? Então são coisas aí que precisam ser observadas aí, né? Porque assim, o Brasil é um país de dimensões continentais, tá? A forma como um campeonato de futebol é conduzido hoje, não dá para você fazer assim. Eu sou muito a favor dos pontos corridos, né? Mas é difícil você manter tudo isso, né?
na condição atual, entendeu? É complicado. Olha só, a CPI do MEC. O Pacheco quer fazer... vai abrir a CPI do MEC, mas depois da eleição. Vai ser... que palhaço, né? Palhaço. Porque eu não quero... É aquela história, né? Pôncio Pilatos, né? Não dá pra não falar de política, né? Hoje, né? Brincadeira. Seguindo aqui a canção aqui... O Congresso derrubou os vetos do Bolsonaro, né, e aprovou as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, que são leis de emergência cultural importantes, né, para manter a questão da cultura, né, porque foi um dos setores que foi mais atingido, né, pela pandemia, por causa... evidente, né? Isolamento social, etc. e tal. A Procuradoria-Geral da República arquivou a apuração contra Bolsonaro por demora na vacinação infantil contra a Covid. Nem vou ficar colocando essa história aqui. A Covid, a média móvel de casos completou 10 dias e continua em tendência de alta. Meu pai do céu. Não, tem um caso aqui interessante. O vereador do PT de Curitiba teve o mandato cassado, né, de forma arbitrária, absurda, né, protofascista, né, o que fizeram com o cara. Foi uma perseguição mesmo, foi um tribunal. O que aconteceu com o Renato Freitas foi um tribunal de exceção, né? E aí a justiça suspendeu a sessão que cassou o mandato de vereador dele em Curitiba. A decisão é liminar, né? E determina o cancelamento dos efeitos das votações de 21 e 22 de junho. Ele foi alvo de um processo por quebra de decoro parlamentar após participar de uma manifestação pelos assassinatos de Moise Kabagambe, né, e Durval Teófilo Filho, organizada pelo Núcleo Periférico na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, né? E ele foi alvo de diversas ofensas racistas, e um e-mail atribuído ao vereador Sidney Toado, padre Moiracana, vereador, não é seu lugar, Renato, volta para a Senzala, vamos branquear Curitiba e a região sul, queira você ou não, seu negrinho. Isso é racismo. Agora, é engraçado, né? Esse cara fez aí vai dizer que não foi, né? O cara faz uma agressão racista desse tipo e não é punido? E o cara que faz um protesto contra o racismo tem um mandato cassado? Esse ponto também é importante, né? Porque eu acho que eu cheguei a comentar nos dois podcasts sobre a eleição de 2020, né? Dos impactos da eleição, né? Porque, na verdade, teve reflexos, né, em cidades que têm um público mais bolsonarista, né? De pessoas bolsonaristas, bolsonarentas, né? Nem bolsonaristas, que ascenderam poder, que ganharam mandato de vereador, né? Por exemplo, o filho do Bolsonaro lá, se reelegeu vereador, né? Entendeu? Então, assim, o fato de o neofascismo mundial ascender ao poder político em diversos lugares expõe uma fragilidade da democracia representativa, aproveitam essa fragilidade justamente para tornar a democracia representativa ainda mais desmoralizada, para ascender o poder de forma pelo voto, né, com um devido apelo midiático, né, acreditando na descrença, na antipolítica, né, porque o fato é esse: eles ascenderam ao poder
graças à antipolítica. Então isso é uma coisa que a gente precisa colocar em voga aí, né? E muita luta aí pro Renato Freitas, né? Porque vai ser uma luta árdua, vai ser batalha judicial, porque os caras da Câmara Municipal de Curitiba vão recorrer, porque assim. E o ponto aqui, acho que ele também deu uma entrevista, acho que foi não sei se é podcast Quebrada Cult ou se foi em outro lugar, mas sei que teve uma entrevista que teve a presença do Chavoso da USP, foi aqui em São Paulo, né? E eu ainda não vi, não assisti, eu pretendo assistir para poder ver como é que foi essa entrevista, né? Mas é uma luta antirracista, né? Que a gente precisa travar diuturnamente, né? E outra, né? Voltando àquele assunto Corinthians, né? Teve atos racistas dos torcedores do Boca Juniors, né? 2 vezes na Arena Corinthians. Teve um caso que teve um torcedor detido, e na partida de terça-feira passada foram 5. Então assim, é uma coisa assim escabrosa o que está acontecendo, né? O crime de ódio parece que se tornou lugar comum, né, no mundo, né? Porque, e aí eu digo que o reflexo disso é uma ultra competitividade provocada por esse capitalismo desgraçado. Às vezes o cara fala assim, mas e se tiver capitalismo, que sobra? Porque realmente os caras vão dizer, não, que sobra. Gente, essa competição, ela já está desequilibrada, porque a gente sabe que é um jogo de cartas marcadas e que sabe quem é que vai vencer. São ricos e poderosos que estão com uma boa grana, e eles influenciam o poder econômico, influenciam o poder político. Você vê aquelas frases, os tweets bombásticos do Elon Musk que fazem decolar ou derrubar a cotação de criptomoedas, de criptoativos no mundo inteiro, mundo afora? Então, são pontos aí que a gente precisa observar, né? Existe sim um processo de manipulação. Esse processo de manipulação, ela tem um único intuito, o lucro. E aí vamos pensar. Vamos parar para pensar nisso aí, gente. Gente, tá tarde pra caramba. Porque assim, eu fiquei muito tenso, né? Por causa do jogo, né? Meu amigo, eu não assisti o jogo porque eu tava nervoso. E aí eu acompanhando só o barulho das pessoas do lado de fora, lá na rua, gritando, né? E eu falei assim, nossa, meu pai do céu, amada. É complicado mesmo, mas assim, o importante é que assim, tudo acabou bem. E essa história de tudo acabar bem, nós vamos encerrar o episódio e falar sobre isso, né? Às vezes a gente pensa, eu sempre costumo alertar as pessoas sobre essa questão do erro fatal. Você falhou e aí você se condena absolutamente porque você falhou. Você se considera indigno, né? Porque tem ainda uma questão muito complexa que hoje está dentro... que hoje muitas pessoas sentem, que é o que a gente chama de síndrome do impostor, né? O que é a síndrome do impostor, né? É uma desordem psicológica, é um pessimismo defensivo, né? Que indica que você é um fenômeno psicológico em que você se sente um fraudador, que você não se sente capaz, que você não se sente... que você está numa determinada posição sem nenhum merecimento. Entendeu? E aí, qual é o ponto que a gente coloca aqui? Porque qual é a relação dessa questão do erro fatal e da síndrome de impostor? Porque muitas vezes a pessoa que é exigido demais que ela não falhe, e ela falha,
ela vai se sentir indigna, né? E essa indignidade, ela muitas vezes, ela pode ser exagerada, tá? Ela acaba sendo exagerada, porque você já fez coisas boas antes, já fez outras coisas, já fez feitos, né, antes, e esses feitos são devidamente anulados, invalidados pela falha. E aí a gente fica pensando assim, será? Por que a gente fica pensando nessa questão por que a gente acha que tudo é falhar, né? E aí a gente entende que, acho que eu já falei em episódios anteriores, né, dessa questão da falha, do erro, do defeito. E assim, né, a gente tem que entender que nós somos dignos, que nós somos capazes e que nós podemos fazer coisas, que nós podemos mudar o mundo, nós podemos transformar o mundo, fazer as coisas melhores para si mesmo. E aí você precisa ter essa questão do acreditar em si mesmo, acreditar na sua capacidade. Mesmo que aí você tenha essa competitividade maluca que faça com que a gente se sinta cada vez mais incapaz e pessimistas em relação ao mundo, em relação a si mesmos, para que as coisas se transformem. Não é um falso positivismo, tá? Porque não é a pregação de falso positivismo. É uma reavaliação do seu conjunto de crenças. Que às vezes esse conjunto de crenças foram enviesadas por um modelo que te oprime. A verdade é essa. É um modelo, um conjunto de crenças que você tem que foram enviesadas por um modelo que te oprime. É o modelo de você ser bem-sucedido, de você ser rico, de você ter posse, de você ser famoso, de você ser bonito, de você ser tudo. Menos você. Porque muitas vezes, quando você ouve demais as coisas que te pedem para fazer, você perde a sua essência pessoal. E aí é nesse clima que a gente precisa, que a gente coloca aqui, de acreditar em si mesmo, de aceitar a si mesmo e de entender que falhas existem, que erros existem, que desatinos existem, que coisas que desabonem existem. Que eu encerro esse episódio. Esse episódio tá curtinho, né? Curtinho porque, nossa senhora, já são 00:51, já era para estar no 8º nível de sono. E como esse jogo do Corinthians deixou eu tenso pra cacete, ainda a adrenalina tá fervilhando. Então, gente, um bom dia para você. Que essa quarta-feira, esse quartou no quartil, essa quarta-feira no Brasil seja uma quarta-feira de sorrisos ardentes. Um beijo para vocês e cuidem-se. Tchau, tchau.